Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo de equilíbrio químico com os fatores que deslocam o equilíbrio de um sistema. Como ocorre esse deslocamento? Inicialmente, começaremos com um exemplo que é a reação de síntese da amônia. Essa síntese é extremamente importante porque a amônia é um dos precursores de diversos fertilizantes e no início do século XX nós tínhamos um problema muito grave, de fome no mundo e precisava de ser produzido mais alimentos. Dois cientistas, que conseguiram fazer essa produção, aumentar o rendimento dessa reação, chamados Fischer e Bosch, o sobrenome deles, o que foi que aconteceu? Eles conseguiram encontrar situações experimentais que aumentavam o rendimento da produção de amônia a partir, então, do deslocamento desse equilíbrio químico. Essa reação ela tem baixos rendimentos, por quê? Principalmente por causa do N2, que é um gás muito inerte, inclusive no nosso ar atmosférico, ele está presente em cerca de 78% do nosso ar, é composto pelo gás nitrogênio, que é muito inerte. Percebam que essa reação é um equilíbrio químico, como vocês já viram anteriormente, que eu tenho uma reação direta, que é a reação de produção da amônia, e a reação inversa, que é a reação de decomposição da amônia. Quando a velocidade da reação direta e da reação inversa estão iguais, ou seja, esse sistema ele atingiu um equilíbrio químico. Esse equilíbrio químico não significa que as quantidades são iguais, simplesmente que a velocidade das reações são iguais e essas concentrações, ou essas quantidades, elas se mantêm constantes. Quando a velocidade da reação direta é maior do que da reação inversa, nesse caso da síntese da amônia, quando eu tenho a maior produção de amônia, eu digo que esse equilíbrio está deslocado no sentido de produção dos produtos. E quando a velocidade da reação inversa é maior, eu digo que esse equilíbrio químico foi deslocado no sentido da produção ou da síntese dos reagentes, ok? Essa parte de estudo de equilíbrio químico, na verdade, ela tem uma história muito mais antiga, do que quando o enunciado, do deslocamento de equilíbrio foi feito lá no finalzinho do século XIX. Por quê? Essa ideia da natureza, a natureza ela sempre vai se opor a qualquer modificação para manter as suas leis naturais, Isso já foi estudado desde a época de Aristóteles, porque ele já dizia que a natureza, existem leis que regem essa natureza e sempre que houver uma perturbação, a natureza já vai tentar modificar essa perturbação para voltar para um ponto de equilíbrio ou estado de equilíbrio, ok? Então, as reações químicas, que também estão na natureza, elas, todas as vezes que uma reação reversível sofrer alguma modificação ou sofrer alguma interferência, ela sempre vai querer voltar para um estado de equilíbrio ou ponto de equilíbrio, ou que pode ser igual ao que era anteriormente ou não, a uma nova situação de equilíbrio. Então, quais são os fatores que nós estudaremos que podem deslocar o equilíbrio de um sistema? Estudaremos concentração dos reagentes ou dos produtos, pressão, temperatura e catalisador. O efeito da concentração é bem tranquilo de se perceber. Voltaremos novamente ao exemplo da síntese da amônia. O que acontece se eu tiver esse sistema, Lembrando que é um sistema gasoso, ou seja, ele vai estar no sistema fechado, e eu aumentar a concentração de N2, ou de gás nitrogênio, mantendo a temperatura constante.
Nesse caso, quando eu aumentar a concentração de N2, o que vai acontecer com esse sistema? Ele vai se deslocar no sentido de consumir esse excesso de gás N2 que foi adicionado no meio reacional. Com isso, eu vou dizer que essa nova situação, né, de equilíbrio, essa reação ela vai voltar para um sistema de equilíbrio, né, para uma situação de equilíbrio, e essa reação vai ser deslocada no sentido de produção de amônia, ou seja, eu adiciono um reagente, essa reação vai se deslocar, ou seja, a velocidade da reação direta vai aumentar para a produção de gás amônia. Analogamente, vai acontecer quando eu aumento a concentração de um produto. No meu exemplo, aumenta a concentração de gás amônia. O que é que vai acontecer? Se eu tenho muito gás amônia no meio reacional, mantendo a temperatura constante, essa quantidade de gás amônia que está a mais, ela vai se decompor, ou seja, a velocidade da reação inversa vai aumentar, e eu digo que esse equilíbrio ele foi deslocado para a esquerda, ou seja, para a produção de mais reagentes. Ok? Um outro fator também, um outro exemplo que a gente vai entender um pouco melhor como é que se dá esse deslocamento do equilíbrio, vamos pegar um exemplo genérico de uma substância A formando B, ambos gasosos. Ok? Então, a constante de equilíbrio vai ser a concentração de B dividido pela concentração de A. Até aí tudo ok, porque vocês viram nas aulas anteriores. Então, inicialmente, meu sistema está em equilíbrio, como eu tenho na ilustração ali abaixo, tá bom? Lembrando que A são as esferas vermelhas, a rosa, e as verdes, as esferas B, ok? Lembrando que eles são gases, né? Ali é uma ilustração estática, porque as moléculas estão sempre em movimento. Quando eu aumento a concentração, o que vai acontecer? Ou seja, eu tenho uma perturbação externa. O que vai acontecer? O sistema em si, né, esse sistema reacional, ele vai tentar minimizar esse efeito do aumento da concentração de B. Percebam que o valor da constante de equilíbrio não muda, porque a temperatura ficou constante. Então, a minha reação ela vai tentar se ajustar a uma situação de equilíbrio para eu manter a constante de equilíbrio, ok? Então, por isso que no terceiro quadro, né, na nova situação de equilíbrio, a proporção, ou seja, a razão entre a concentração de B e a concentração de A, ou seja, a constante de equilíbrio, tem que se manter a mesma. Agora, vamos para um novo efeito, que é o efeito da pressão. Lembrando que a pressão é uma grandeza física, né, na qual eu tenho um sistema gasoso, principalmente, fica mais fácil de ver, e eu vou estar aumentando a carga sobre esse gás, ok? Então, inicialmente, eu tenho ali substâncias N2O4 e NO2. Existe um equilíbrio químico entre eles, né? Eu tenho uma reação e as concentrações ali, ambos estão dentro de um sistema fechado de 1 litro com temperatura de 100 graus Celsius. Perturbei o sistema, ou seja, eu aumentei a pressão. Percebam que as quantidades de reagentes e produtos, ou seja, das substâncias que estão em equilíbrio, ela vai mudar. Vai mudar por quê? Porque eu aumentei a pressão sobre esse sistema, ok? Consequentemente, o volume diminui, certo? Só que, como houve esse aumento da pressão, o meu sistema ele vai se modificar de forma a manter o equilíbrio químico e uma nova situação de equilíbrio, as concentrações, então, tanto de reagentes quanto de produtos, ficam bem diferentes daquelas iniciais, mas para eu poder manter a constante de equilíbrio, certo? E outro é que a temperatura ficou a mesma. Ou seja, quando eu tenho um efeito da pressão, eu tenho que analisar a minha equação, a minha reação química, para eu conseguir fazer
prever qual deve ser, então, o impacto desse aumento da pressão e para onde é que o equilíbrio químico vai ser deslocado. No caso da reação de síntese da amônia, o que acontece? Do lado dos reagentes, eu tenho, né, os coeficientes estequiométricos 3 e 1, ou seja, ao todo nos reagentes eu tenho 4 volumes. A gente pode pensar dessa forma, né? Já no produto, eu tenho apenas 2 volumes, porque é o coeficiente estequiométrico da amônia. Quando eu aumento a pressão, eu sempre vou deslocar o sistema no sentido de menor volume. Lembra na imagem anterior? Eu aumentei a pressão, o volume diminui. E pelo contrário também é verdadeiro, ou seja, quando eu diminuo a pressão, eu desloco no sentido de maior volume. Então, no caso, por exemplo, da reação de síntese da amônia, se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para a direita, ou seja, para a produção de amônia. E se eu diminuir a pressão, eu vou deslocar para o maior volume, que no caso são os reagentes, ou seja, para a esquerda. O efeito da temperatura. A temperatura também é um fator que vai alterar o equilíbrio químico, principalmente porque altera a constante de equilíbrio. Quando eu conheço a reação química e sei, né, qual é a reação, se a reação direta ou inversa ela é endotérmica ou exotérmica, fica mais fácil de prever qual deve ser, então, o sentido de deslocamento. Nessa reação de síntese da amônia, quando eu aumento a temperatura, eu sempre vou deslocar no sentido endotérmico, ou seja, eu vou ter muita temperatura, vou ter muito calor ao redor dessa reação, né, ao redor desse sistema, então vai ser muito mais fácil para esse sistema absorver calor. E o contrário também é verdadeiro, quando eu diminuo a temperatura, eu desloco no sentido exotérmico. E isso é importante também porque quando a gente observa nessa tabela, à medida em que eu diminuo a temperatura, eu aumento o valor de K para essa reação da síntese da amônia. E um outro fator importante também, lembra do exemplo inicial a respeito da importância da síntese da amônia? As condições, então, em que eles encontraram para eu ter maior rendimento foi com baixa temperatura e alta pressão. Ou seja, é o momento em que eu consigo deslocar mais o equilíbrio para a produção de amônia. Um outro efeito é o catalisador. Porém, o catalisador, gostaria que vocês observassem bem na imagem, o catalisador ele não afeta o equilíbrio químico. Por quê? A única coisa que o catalisador faz é diminuir a energia de ativação da reação. Então, quando eu tenho uma situação em que eu não coloco o equilíbrio químico, eu gostaria que vocês percebessem lá na situação lá e olhassem para o reloginho, inicialmente e o reloginho. Eu demorei, então, ali mais ou menos uns 30 minutos para atingir o equilíbrio. Na situação B, eu coloquei o catalisador. Só que, para eu atingir o equilíbrio químico, eu gastei ali perto de 10 minutos. Ou seja, o catalisador ele não vai alterar o equilíbrio, eu só vou conseguir chegar mais rápido à situação de equilíbrio químico, ok? Esses, então, foram os fatores que nós estudamos a respeito do deslocamento de equilíbrio químico de um sistema. Para isso, então, a gente vai fechar a aula falando do princípio de Le Chatelier. Esse princípio de Le Chatelier fala que todo sistema reversível, ou seja, toda reação reversível, tende a um estado de equilíbrio. Desde que esse equilíbrio seja atingido e se houver algum fator externo que afete esse equilíbrio, ela sempre vai tentar encontrar uma nova situação de equilíbrio, como eu falei anteriormente a respeito de Aristóteles. Ok, pessoal? A nossa aula termina por aqui.